Fala aí, galera do Se Liga, eu sou o Moacir Júnior. E eu sou a Verônica Reis. E hoje nós vamos entrevistar um cara que ele é diretor, ator, produtor. E se eu for ficar dizendo aqui, ainda tem tanta coisa que Verdade. a gente não sai daqui só da introdução, né, Bebê? Verdade. Então hoje nós vamos entrevistar Alexandre Sil. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Pode sentar aqui, fique à vontade. Obrigado. A nossa entrevista vai começar com uma pergunta bem simples. Quem é Alexandre Sil? Bom, eu sou um camarada de família humilde, criado por uma mãe, né? Figura materna muito presente na minha vida, graças a Deus. E, como eu costumo dizer, eu já morei numa casa de barro, com cobertura de sapê, apesar do meu pai ter grana, mas a minha mãe não tinha. E minha mãe foi uma pessoa muito batalhadora, uma guerreira. Ela fez algumas escolhas, principalmente escolheu a dignidade dela. E isso ela passou para minha família. Então eu sou esse cara assim que veio dessa formação, né? E claro, fiz minhas próprias escolhas também. Estudei, procurei crescer. Eu sou alguém que acredita na humanidade, sou muito humanista e acredito no potencial humano em todos os sentidos, né? Então sou um cara um idealista esperançoso, digamos assim. E ator, diretor, produtor. O que mais? Vamos lá. Eu sou administrador de empresas, fiz 2 faculdades de administração pública, administração empresarial. Eu fiz uma pós-graduação em RH, fiz uma faculdade de Direito, agora faço uma pós-graduação na área de tributário. Ano passado eu ganhei uma bolsa para estudar na Suíça, aí por questões de calendário eu não consegui ir. Esse ano eu estou tentando uma para a Alemanha, vou estudar sobre políticas públicas, porque na verdade eu estudo para ser diplomata. Então a minha formação, tudo isso que eu juntei, até a questão da formação de ator, né, que eu fiz Martins Pena, Escola de Teatro Martins Pena, estudei com o Valdir Onofre, que é importante falar, aqui da Zona Oeste. E depois fiz Unirio, né? A Unirio eu não cheguei a terminar, mas eu tive bastante oportunidade, bastante experiência lá também. E já tive algumas participações de novela, enfim. Eu sou esse cara que foi se construindo de acordo com as oportunidades que a vida ia me apresentando e aquelas também que eu corri atrás para fazer. Aí voltando um pouquinho, você falando das faculdades que você fez, foram 4, né? 4 faculdades. E durante esse tempo todo deve ter alguma história bem engraçada. Tem algumas, né, de faculdade, assim. Agora mesmo, na minha faculdade que eu estava fazendo de Direito, as pessoas não sabiam muito como lidar comigo, porque eu acho que, não sei, talvez pela quantidade de coisas que eu tinha estudado, a faculdade de Direito se tornou muito mais tranquila. Não vou dizer fácil, né? Porque realmente tem alguns percalços que a gente tem que passar. Mas eu sempre fui muito dedicado, sou bom aluno, faço o trabalho de casa, né, que tem que fazer. Eu começava o período, eu já me antecipava, já sabia mais ou menos para onde ir. E eu consegui terminar a faculdade com um ano antes. E isso daí foi uma coisa que ninguém sabia como lidar, porque eu esgotei todas as disciplinas, já tinha feito estágio, só estágio já tinha feito uns 4, e eu passei nos estágios legais também. Eu fui trabalhar com a vice-presidente do TJ lá de baixo, do centro. E foi um projeto bacana, porque nesse projeto foi assim, eles queriam colocar negros nessa esfera, né, de poder, porque tem poucos, né? Então a gente foi feito um processo seletivo bem rigoroso e entrou eu que achava que sabia muita coisa, né? Minha pretensão. Cheguei lá e eu dei de cara com os camaradas da África, que eles falavam no mínimo 16 idiomas, era uma coisa assim impressionante. E aí a gente foi dar assistência para essa juíza, essa doutora, né? E foi uma experiência muito legal. Dali ela queria muito que eu me tornasse um juiz, mas eu não queria, eu não tenho pretensão de ser juiz. Eu quero mesmo, se eu puder chegar, ser diplomata. Então eu fui experimentar outras autarquias, né? Porque o Poder Judiciário ele é bem particionado. Aí trabalhei na vara de fazenda, fui trabalhar com família, depois trabalhei na vara civil. E aí eu já ganhei um know-how muito grande. Então quando eu cheguei para fazer os estágios que eram obrigatórios na faculdade, eu já estava com isso tudo. E aí foi
difícil, porque eles tiveram que mudar a grade da faculdade para tentar me atender, ao ponto de quase criar um problema dentro da faculdade, porque é muito rígido e eu precisava fazer os estágios para terminar, era só aquilo que eu precisava. E graças a Deus terminei a faculdade. Agora esse ano eu estou empenhado em aprender alemão. É uma língua difícil, que é tudo aqui atrás, é muito gutural, né? É uma língua complicada, mas eu tô me esforçando. E aí, para poder conseguir essa bolsa na Alemanha. Mas fala outras línguas? Eu falo inglês fluente, sou muito, assim, a língua mais que eu tenho domínio depois do português é a língua inglesa. Un peu de français, um pouquinho de francês. Parle français. Parle français. Un peu de français. Oui. Entendeu? Merci. Falo um pouco de espanhol, né? Hablo espanhol. E espanhol, na verdade, já era para falar mais, mas eu acho que é uma língua tão próxima do português que eu acho que a gente não precisa se comunicar numa língua espanhola para falar com alguém que fala espanhol. E nem ele necessariamente precisa falar em português. E Não faço entendimento. e descobri que eu entendo italiano, mas por quê? Eu fiz um filme Estômago, né? Que passei 3 meses com italianos e tinha italiano, tinha francês, tinha inglês e eu ficava no meio ali tentando traduzir. E aí um dia eu estava numa palestra, depois desse episódio, eu também tenho muitos amigos de São Paulo que são italianos. E aí eu estava numa palestra do Domênico De Masi, que é um papa da administração, lá no Vivo Rio. E aí o camarada traduziu uma coisa errada, assim. Eu falei, cara, eu estou entendendo tudo, por que eu tô... Eu tirei, né? Aí num dado momento eu falei, cara, eu entendo italiano. Eu entendo, não falo italiano, mas eu entendo, compreendo o que ele está falando. Visto que eu também nunca estudei, né? Mas aí eu percebi que eu tenho facilidade para línguas também. Mas o alemão está sendo para mim uma prova. Mas já conseguiu alguma coisa? Não. Só a palavra eu em alemão é ich. Eu não sei pronunciar isso. Eu sei um monte de coisas soltas que eu já estudei, né? Mas a pronúncia, o falar, eu ainda não destravei. Aí eu vou agora, tenho uns amigos que vão me auxiliar, né? Mas eu não consigo. É uma coisa estranha, porque parece que é muito aqui atrás. Ah, legal. E você aqui pra gente é a prova de que quando nós queremos, né, nós nos esforçamos e conseguimos conquistar pouco a pouco, né, caminhando degrau por degrau até as suas conquistas, né? Porque você é uma pessoa humilde e que vem buscando o seu crescimento, né? E isso muita gente conhece. Você pode achar que não, mas muita gente conhece. Mas existem outras pessoas que ainda não conhecem, né? Mas então, assim, isso também não me incomoda, de verdade. Na verdade, o trabalho de ator, para mim, é uma prova. Eu era muito tímido. Com 10 anos de idade, eu tinha um amigo. Esse amigo, por acaso, fazia aniversário no mesmo dia que eu. Até hoje eu tento até ver se eu encontro ele nas redes sociais. Porque era realmente... E ele era muito tímido, os pais trabalhavam em Brasília, ele ficava com uma babá e só podia brincar comigo. E, coincidentemente, a gente fazia aniversário no mesmo dia. A família dele tinha muita grana, né? Então o pai dele, a mãe dele me tratavam muito bem. E aí eu comecei a observar que eu precisava desenvolver isso, né? Para poder falar com as pessoas, poder ter... Porque senão a gente acaba se restringindo num lugar, né? Sim. E o seu potencial ele não chega. Então a questão de galgar patamares é consequência dessa, talvez, de vencer essa timidez desse processo. Então, assim, eu nunca fui fazer as coisas para ter uma projeção, para que as pessoas me olhassem diferente, porque eu não me acho mesmo. Essa até a coisa que me irritava dentro da faculdade. Ah, mas você é excepcionalidade. Eu não sou, não. Eu acho que, na verdade, tem um monte de outras pessoas que têm potencial também. O problema também é como a gente direciona as coisas, como a gente incentiva essas pessoas a mostrar o potencial delas. A gente está muito mais na cultura do não do que do sim, entendeu? E a gente só existe porque uma célula falou sim para outra, senão a gente não estaria aqui. Então, nunca foi para isso. Mas, como você está tocando nesse assunto, é claro que às vezes incomoda um pouco a questão de que as pessoas que trabalham comigo, porque acaba pelo fato de eu ser esse notório desconhecido, entre aspas, acaba as pessoas que estão também comigo, elas se tornam invisíveis. Então, assim, dentro da Zona Oeste tem esse problema, infelizmente, né? O que é um problema para todo mundo, porque as pessoas que não valorizam a família, as próprias pessoas que estão próximas, você nunca vai fazer com que o outro também te dê valor. Porque quem está fora, não entende, não vai nunca saber traduzir quem você é. A coisa mais maravilhosa do mundo são os amigos e os irmãos. Por quê?
morrem nossos pais, morrem um monte de outras pessoas, nossos amigos, eles são a prova viva da nossa história. Então a gente pode ter Alzheimer, ele vai poder contribuir para que a gente não perca a nossa própria identidade. Então eu acho importante a gente ter comunhão. Então o fato de ter sido convidado aqui, eu acho maravilhoso por isso, para poder a gente comungar e a gente poder entender a autenticidade do tempo que a gente está vivendo. A gente está fazendo história, a gente é a história. Sim. E você já trabalha com artes há quanto tempo? Rapaz, então, eu desde 6 anos de idade eu disse que ia ser ator. E era uma coisa de louco, porque não tinha ninguém na minha família com essa referência. E aí a minha mãe ela não entendia bem o que era isso, até que eu dizia, o universo escutou, uma vizinha que trabalhava no sítio do Pica-Pau Amarelo, falou com a minha mãe para me dar uma oportunidade. Do nada, por que não bota esse menino para fazer sítio? A minha mãe não sabia muito bem como é que era isso, ela ficou com medo e tal, com 6 anos. Eu chorei muito que eu queria ir, ela não deixou ir. Eu entrei na escola também para ser alfabetizado, mas eu já tinha aprendido a ler. Na minha casa as crianças aprendem muito cedo a ler. Eu com 3 anos eu já lia. Minha mãe contava, a melhor coisa que eu acho que os pais podem fazer é aproximar as crianças da literatura. Então minha mãe ela contava história para mim. E aí a criança gosta de repetição, né? Sim. Aí ela contava e eu queria sempre a mesma história. E aí eu pedia para ela voltar e ela não entendia por que eu pedia para voltar. Porque eu queria testar por que ela não errava. Porque assim, eu achava todo dia ela repetia tudo igual. Por que ela repete igual? Aí um dia eu perguntei para ela, por que sempre você fala igual? Ela falou assim, porque eu tô lendo. Eu falei, o que é ler? Aí ela tentou me explicar, mas não conseguiu explicar. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, eu também quero aprender a ler, com 3 anos. E ela me levou num colégio, numa escolinha de fundo de quintal, que era próximo da minha casa. E eu cheguei lá nessa escolinha, tinha um periactói. Vocês sabem o que é um periactói? Depois eu descobri o nome. É aquele negócio triangularzinho que as crianças têm, que fica com o nome delas, assim. E as crianças estavam sentadas e eu olhei e vi o periactói de cada um. Aí eu falei assim, o que é aquilo? Aí ele falou, é o nome delas. Eu falei, como é que é meu nome? Aí ele, por criança, ele falou, como é que é o seu nome? Ele não me conhecia, né? Eu falei, Alexander. E ele imediatamente pegou o papel e ele escreveu A e falou A. Quando ele fez o desenho A e falou A, eu entendi que aquele desenho representava um som. Aí ele lê, aí fez o lê. Eu falei, cara, assim, aí eu entendi, ali eu aprendi a ler. Aí eu não gostava do S, eu tinha uma implicância, depois meu sobrinho fez a mesma coisa. Eu detestava o som do S, eu falava que esse é muito falso essa letra, eu não gosto dela. E não gostava do R vibrando, quando eu era pequeno. Eu não gostava dessas 2 letras. E isso daí foi uma coisa muito boa, assim, porque minha mãe ela me ensinou a ler. Então, quando eu cheguei na escola, eu já sabia ler. E aí a professora me apresentou o teatro. Ela me apresentou o teatro e eu relacionei imediatamente com aquilo que a mulher tinha falado do Saci, né? Que ela queria que eu fizesse. Então, dali eu fui apresentado ao teatro, comecei a fazer teatro na escola. E como você lidou com essa timidez toda para poder No passar teatro? a arte? Eu sempre fui muito falante, mas eu era tímido tipo assim, agora faz aqui. Não ia, travava. Não, mas com o meu grupo de pessoas, tipo assim, dentro de casa, a gente fazia número de circo, passava pasta de dente na cara. Aí botava a cortina e fazia para os familiares. Então, como eu estou dizendo, a família, e lá o meu grupo chama os Filhos da Arte, exatamente por conta disso, porque a gente é filho da mesma arte, todos nós aqui. Então, e a gente é uma família. Então, quando você começa, porque dentro da família, eu vou explicar uma coisa que eu falo muito no meu curso de processo criativo. Se vocês tiverem oportunidade, está lá no Facebook. Eu faço as aulas e coloco lá. Existem alguns personagens no processo criativo. Um deles é o explorador, depois você tem o artista, depois você tem o juiz, aqui eu não me lembro esse aqui, e por último você tem o soldado, digamos assim. O explorador é aquele cara que vai pegar coisas completamente antagônicas e vai trazer e vai colocar aqui. Né? O artista vai pegar as coisas que ele acha que tem conexão e vai juntar para dar um formato. Tipo, aí eu uso um exemplo. Renato Russo fala, sei rimar romã com travesseiro. Né? Na música Monte Castelo, ele fala isso. Romã e travesseiro não rima. Mas dentro da cabeça do artista faz sentido. Então o artista é esse cara que vai pegar coisas que são loucas, né? E vai dar um sentido, dar um formato. Imediatamente depois a gente tem uma outra figura, que a gente tem que ter um senso crítico. Aí entra o juiz. O juiz é o cara que vai dizer se aquilo ali realmente é uma coisa bacana ou não. Só que se você inverter a ordem e botar o juiz primeiro, antes mesmo do explorador, do artista, você vai se tornar um ser muito crítico ao ponto de não ter processo criativo. Você vai ser uma pessoa tolhida. Então tem pai e mãe o tempo inteiro que eles são muito críticos com os filhos.
E aí faz com que a criança se torne uma pessoa que não consegue dar vazão a nada, entendeu? Então é por aí que eu entendo que como a gente pode resolver o processo da timidez, como pode... E foi a partir dessa observação que eu comecei também a me soltar. Eu passei a ser menos crítico comigo. E quem me critica, eu aprendi muito também a me defender. Então assim, eu não me incomodo, por exemplo, tem um vizinho que ele é bem ácido, né? E é bacana, porque todo dia para mim ele é uma prova. Eu trabalho coisas em mim. Então é muito bom que ele esteja meu vizinho. Porque se eu tivesse uma outra pessoa, eu não me tornaria uma pessoa melhor, entendeu? Então também não tenho medo de crítica. Vai fazer uma crítica, vai receber duas. Porque eu também sei observar e todo mundo tem defeito. Faz parte do nosso processo até da perfeição, né? Tá vendo, Vevê? Alexandre é um exemplo para todos nós. Sim. Né? Obrigado. Com essa entrevista a gente está aprendendo cada vez mais um pouco. Obrigado. Verdade. A Vevê ia fazer a pergunta, ela primeiro, depois eu faço a minha. Vamos lá. Fique à vontade. Eu ia perguntar como é que você enxerga o cenário artístico hoje em dia, como ator. Uma pergunta difícil. Eu acho que tem bons e maus artistas, sempre teve, sempre vai existir. Eu acho que o que a gente perdeu um pouco hoje é o senso realmente da importância que a arte tem. Por exemplo, esse período agora de eleição, eu sou da área de humanas, né? Então eu fiz administração, eu fiz artes, então tudo relacionado com humanas. Apesar de eu fiz administração com ênfase em financeiro, que é a parte de cálculo, né? Eu estudei cálculo 1, 2 e 3 na faculdade. Mas eu acho que a nossa responsabilidade é muito grande e a gente às vezes não tem noção disso. Porque nós humanizamos outros humanos. É a nossa responsabilidade essa. E aí quando teve esse processo de eleição agora, eu fiquei muito triste porque eu acho que as áreas de humanas falharam. Porque o discurso do Bolsonaro, todas essas coisas que aconteceram, que nos agrediam diretamente, né, a todos, não só ele, mas N outras pessoas que vem com uma fala que você vê que realmente o camarada ele não tem um mínimo de realidade humanística mesmo, né? Acho que ele, talvez até com ele mesmo, ele talvez não consiga se enxergar ainda. Aliás, até, eu queria deixar, isso não é pensamento meu não, mas tem um pensador que ele fala, né, que diz que nós ainda não somos seres humanos. O ser humano é uma ideia que a gente batalha todo dia para chegar lá. Se fôssemos humanos, alguns temas a gente não estaria discutindo, como racismo, homofobia, a violência contra a mulher, porque a gente entenderia o outro como a gente se entende. Então a gente não teria que discutir esses temas. Então a questão, quando a gente fala de humano, é uma ideia que a gente está batalhando para chegar lá. Mas eu acho que o Brasil está na contramão de tudo. E quem falhou fomos nós. Por quê? Os artistas também, durante o período da ditadura, em alguns anos antes, eles tinham um inimigo muito, muito evidente para poder lutar contra esse cara. Então se reunia força, criatividade, humanização, porque também além de derrotar toda a ação que esse cara faz, neutralizar a ação dele, você tinha um processo de querer humanizá-lo, para fazer com que ele entendesse que a dor dele é igual à minha. Né? E aí depois que se arrefeceu isso, que passou, a gente teve a abertura, teve esse processo de redemocratização, e aí a gente perde essa referência e a gente começa a ter outro objetivo, é muito mais monetário do que propriamente artístico e humano. Entendi. E aí quando isso se perdeu, e isso foi se repetindo durante muito tempo, a gente vai ter alguns expoentes que vão ser, muitas das vezes, pessoas que ganham muito dinheiro, e aí a gente começa a trocar, né? A gente acha que dinheiro é o valor. Aquilo não é valor, aquilo é só uma expressão monetária do quanto a pessoa pode ganhar. E aí o artista se perde, você vai ver que tem muito dinheiro, muito artista endinheirado com conteúdo humanístico de cultura zero. A gente percebe isso atualmente. Né? Mas existem também bons artistas, mas infelizmente esses não têm visibilidade, eles são invisíveis. Então, com isso tudo, você também tem um espaço, né, no Sim. qual você aplica aulas, você é uma pessoa que, quando você recebe alguma coisa boa, né, você não fica só para você e seus alunos, você expande isso com certeza para as outras pessoas, né? Sim. Seria muito legal se outras pessoas também fizessem Sim, o mesmo, então né? fica aqui uma crítica, tá, para os nossos colegas, principalmente da Zona Oeste, sim, eu vou voltar à questão da timidez. Então, para mim, é muito bacana, às vezes, também o fato de eu não ter
tanta visibilidade dentro da Zona Oeste, porque eu consigo passar invisível em determinados espaços, eu consigo ir para a feira, eu consigo ir para o supermercado. Né? É muito ruim quando eu estou com um trabalho na televisão, na Globo, porque aquilo ali fica muito evidente. Eu gosto que as pessoas saibam que eu sou artista, porque eu gosto do meu trabalho de artista, mas eu não tenho compromisso nenhum com essa bajulação. Não dou autógrafo, não me peçam, porque eu não dou. Se a pessoa ela me pedir um autógrafo, eu vou falar, como é que é teu nome? Ela vai falar o nome dela, eu vou falar o meu. A partir de agora a gente é amigo, você não precisa de autógrafo, você tem um amigo que é artista. Pronto, acabou o problema. Se tiver alguma curiosidade sobre o mundo, eu vou te explicar como é que é a televisão, não tem nenhum problema de falar disso. Mas não adianta, eu vou dar um papel pro cara, ele vai levar para casa, vai jogar fora e nada. Vai me encher o saco e não adiantou de nada. Eu acho que ele tem que se aproximar de mim, saber quem sou eu. Ele tá vendo lá um personagem. Né? Quando você dá de cara com um artista, e eu tive a oportunidade de ter trabalhado com alguns grandes, meu primeiro trabalho da Globo foi Torre de Babel. Na mesa estava Tony Ramos, Tarcísio Meira, logo de cara. De cara, assim. Então, eu assim, adoro Tarcísio, mas eu amo o Tony. Não tem ao concurso. Eu me lembro que quando o Tony chegava no set de gravação, entregava a roupa do Tony para ele se trocar. O Tarcísio era um trocando uma meia, o outro botando o sapato, sem crítica ao Tarcísio, que eu também amo. Mas faz parte da casa. Um monte de camareiro, e ele só falava, ajeita meu pênis real, só faltava fazer isso daí. O Tony não, o Tony era um cara como eu, que chegava, pegava... Ele só no final, ele só pedia assim, que às vezes ele tinha dificuldade para baixar, pro camarada botar aquele negócio por dentro do sapato, que eu não sei o nome, para calçar o sapato dele. O resto, aí o que eu fazia? Toda vez que eu sabia que... Cheguei na Globo, o Tony tá gravando não sei aonde, eu ia para lá para ver o Tony gravar. Porque eu queria aprender com o Tony, porque o Tony me tocava. Você tá entendendo? O Tarcísio maravilhoso também. O Tarcísio, eu tô numa cena com ele, repetia 10 mil vezes, o Tarcísio fazia milimetricamente um movimento igual. Eu falava, cara, como é que esse cara consegue repetir daquela maneira? Excelente ator também. Não tô... Mas eu acho que em termos humanístico, que a gente tava falando aqui, o Tony me toca mais. Você tá entendendo? Cheguei para gravar com o Tony Cabocla, eu já cheguei no final da novela, eu ia pro elenco, que era o Coronel Bonerges e o Coronel não sei o que, eram dois coronéis, lembra dessa novela? Sim, sim. E eu ia pro do Mendonça, Mauro Mendonça, pro núcleo dele. Aí tá eu lá, a Roberta Rodrigues e a Carolina Cashin e o Danton Mello, que a gente se conheceu ali, depois a gente fez Sim a Moça junto. E aí eu cheguei, quem eu era? Ninguém. Ó, pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. O Tony entrou na sala, tava a Roberta comendo ainda, ele veio, deu um beijo na testa de cada ator, de cada um. E ele fala, ele segura na tua mão aqui, olha no seu olho, assim, ele é delicado, ele é um doce, né? E aí eu falei, cara, ele vai falar comigo. Ele falou assim, quem você é? Eu falei, Alexandre Silva. Ah, sim, ele já sabia qual era o personagem que eu ia fazer. Pequeno. Aí ele pegou e falou, vem aqui comigo. Eu falei, cara, o Tony... Porque eu venho aqui ver, ele nem sabe que eu fico vendo ele aqui, né? Ele me levou no corredor e foi me apresentando a cada sala. Esse aqui é o Alexander, ele vai fazer tal coisa, o Tony. Aí veio uma louca, aquelas loucas da Globo, né? Com prancheta, Tony, não sei o que. Aí, parou ela aqui, aí ela não entendeu. Aí ele falou assim, esse aqui é o Alexander. Aí ela olhou tipo assim, quem é o Alexander? Aí falou, o que vai fazer não sei o que com a gente, tal, pode falar. Do Tony. Então assim, isso me toca, isso é verdadeiro, isso é o que eu quero fazer. E é assim que eu trabalho com a minha galera também. Então, o que eu tenho, eu quero dividir como o Tony dividiu comigo. E eu acho uma burrada os atores daqui, os artistas ficar roendo um ossinho, numa vaidade, num jogo de ego o tempo inteiro, se alfinetando o tempo todo, e quando sabe das coisas, das oportunidades, tá? E a gente sabe quem são essas pessoas, não fala. Ó, a primeira vez que foi divulgado o teste para Malhação aqui foi com o meu grupo, porque ano passado, da última vez que eu vim aqui, eu falei para todo mundo, estamos fazendo o teste para Malhação. Depois de 3 testes para Malhação, foi que a minha galera entrou em Malhação. Vidas Brasileiras. Eu fiz participação, inclusive, com eles. Agora, a gente está fazendo um outro teste de vídeo, tá? Que a gente vai entregar para o Lauro Mendonça, acho que esse é o nome dele. Que é o de... Para você entrar na Globo, para aquele videobook que o pessoal está falando, manda pela internet, não manda não, porque o produtor de elenco vai pegar e vai jogar fora. Pelo Lauro Macedo, você manda seu teste, tá? Direitinho, ele vai pegar e ele vai encaminhar para os produtores de elenco.
Ele é o diretor responsável por isso. E eu tô fazendo o teste da minha galera e tô abrindo. Quem quiser Aí, fazer com a chegou gente, nossa oportunidade, fique à vontade. Já pesquei, já Outra pesquei. coisa. O Lauro mandou os textos que ele quer, ele me explicou. Agora há pouco eu estava ali embaixo conversando com o cara, mostrei o teste de vídeo. Ele falou, tá vendo? Esse olho aqui não fica parado. Exatamente o que o Lauro quer. Ele não quer ator que fale para a câmera duro, ele quer uma pessoa que fale de forma natural, que fale com a câmera como se estivesse falando com a parede, com qualquer outro objeto que ele não te cause estranheza. Então, a gente está fazendo esses testes, está encaminhando para ele, nenhum problema, entendeu? Então, para todo mundo, fora isso daí, tem teste para novela no SBT, tem um monte de coisa que eu sei e eu divulgo. Eu boto no meu Facebook, gente, pra vocês terem uma ideia. Né? Eu não guardo, não. Passo também no WhatsApp, né? Então eu não tenho nenhum problema com isso. Não tenho medo de competição, não tenho vaidades de crescer melhor do que ninguém, não sou. Nem a quantidade de faculdade que eu tenho me qualifica a ser um ser humano melhor do que ninguém. Isso só significa que eu tenho diplomas, tá bom? O ser humano que eu sou vem de uma outra formação que não tem a ver com isso. Pode até passar por isso, mas não é isso. E nesse campo da atuação, em qual você se envolve mais? TV, Cara, o que eu cinema, gosto mais de fazer, ou teatro? se eu pudesse, só faria cinema. Só eu, enquanto ator, só cinema. Mas por quê? O que te brilha aos olhos? Porque, assim, olha, o teatro é maravilhoso como escola para você aprender, para você ter gestual, para você ter estopa, né? Para você ter formação mesmo. É bacana, tal. Mas ele é efêmero. A menos que você faça um registro, e mesmo assim, quando você filma teatro, não é a mesma coisa, perde a qualidade. Não é o mesmo encanto que você tem. É como ouvir uma orquestra, né? Vocês já foram ao Teatro Municipal? Às vezes a gente pega a Sala Cecília Meirelles, você vê o vídeo, você não tem a dimensão do que é. Quando você está lá, que a orquestra sinfônica, ela começa com as cordas, né, que no geral começa as cordas primeiro, cara, aquilo dá um impacto em você e você entende por que aquelas pessoas gostam de clássico. Você está entendendo? Então, o teatro é isso, é aquele momento ali que tem que ser aquele momento ali. O público está aqui, está ali, os atores estão aqui, tem a luz, tem um monte de coisa ali, aqueles elementos acontecendo, e tem que ser naquela hora. Então, ele é efêmero por isso, porque ele acabou ali, ele acabou. Aí a televisão, desculpa a televisão de eu falar isso, mas de um modo geral o que a gente produz hoje em dia na TV é lixo. A gente não produz conteúdos com qualidade, de um modo geral. E eu tenho algumas coisas que eu gosto muito. Vocês conhecem o programa 50 por 1 do Carneiro? Do Graneiro, o nome dele? Sim. 50 por 1. Eu adoro aquele programa. A primeira etapa daquele programa era maravilhosa, porque eu ficava tentando entender como é que aquele narrador... Porque assim, quando a gente vai fazer... Eu tive um programa de televisão em São Paulo, chamava Moda e Beleza, tá? Passava na Band. Também já dirigi um programa de TV lá. Você senta, você faz a reunião de pauta e você sai para gravar. O que vai acontecer na rua é muito imprevisível. Você não tem um controle, né, de tudo, que por mais que sejam os eventos, que seja tal, aí tá. Depois você vai para a edição, novamente, você tem que contar uma historinha ali. O narrador daquele programa e o que o cara fazia era maravilhoso, porque tinha um encadeamento, se vocês puderem pegar os primeiros, perfeito. Parece que o cara, ao mesmo tempo que o entrevistador, o cabeça, estava fazendo os eventos, cobrindo os eventos, os lugares onde ele ia, parece que o narrador estava presente ali. Então era interessante, muito bem feito o programa. Além de ser um programa de variedades, de contar uma história do lugar onde ele estava, tinha um teor artístico muito elevado que eles conseguiram fazer no programa. Se perdeu muito com esse novo narrador que está lá, que o cara é bom também, mas não é a mesma qualidade. Então, assim, quando eu olho para a televisão, aliás, eu não assisto muito TV não assisto nem o que eu faço, tá? De um modo geral. Eu assisto depois, de um tempo, porque também minha vida é muito corrida. Mas eu quero ver coisas que realmente me impactem, que tenham um teor artístico. O cinema consegue ter tudo que o teatro precisa ter, tudo que a televisão pode fazer, e ele ainda eleva para um outro lugar, porque pode entrar efeitos especiais, um monte de outras coisas, que aí, para a questão da contação história, você não tem limite, você pode ir para qualquer lugar, todas as possibilidades ali. Entendeu? E ainda, se o cara faz muito bem, tem um teor artístico, qualitativo, que é perene. Ele vai durar. O filme Estômago eu fiz em 2007. A gente ganhou 150 prêmios e continua ganhando prêmios com esse filme. E virou um clássico do cinema brasileiro. Você está entendendo? Então, assim, eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de ter trabalhado com o Babu Santana, com o próprio Marco Jorge, né? Eu esqueci o nome do outro ator também que fazia com a gente, mas enfim,
essa galera toda que são artistas mesmo, o cara veio de circo, o outro veio de lá do Nós no Morro. Aí você vê que realmente a coisa, ela quando monta, fica uma coisa assim, você fala, cara, isso é o que eu quero fazer. E se eu pudesse fazer isso, só isso seria maravilhoso, porque eu ia deixar um legado muito bacana. E com toda essa bagagem de atuação que você tem, qual o trabalho que foi mais desafiador? Cara, por incrível que pareça, foi uma peça de teatro que eu fiz, do Jean Genet. Jean Genet é um artista marginal, ele é um francês, né? Ele era homossexual, ele foi ladrão, ele foi tudo que a sociedade execrava e, além disso, um gênio da escrita. Essa peça foi a peça até que... Não foi a peça que me lançou, a peça que me lançou mesmo, tudo começou por causa desse programa de televisão. Eu ganhei muita notoriedade em São Paulo, chegou uma hora que todas as emissoras de TV queriam o meu programa, em 3 meses a gente virou top, né, de linha, foi quando a Globo me chamou para o Rio de novo. Aí eu fui trabalhar numa peça Círculo das Luzes do Doc Comparado com o Thiago Lacerda, o Pedro Paulo Rangel. E na sequência, nessa peça, eu substituí o Rocco Pitanga, que estava saindo para gravar As Filhas do Vento, que é um filme maravilhoso, se vocês puderem ver, assistam. É um dos filmes mais bonitos assim que eu já vi sobre a família negra brasileira. Então eu substituí o Rocco em uma semana, eu entrei ao ponto do Pedro Paulo Rangel, ele não perceber que tinha mudado o ator. Ele falou, cadê o Rocco? E era eu lá. E aí o Antônio Pilar me chamou para fazer stand-in de 13 atores, que era o Romeu Evaristo, o Maurício Gonçalves, Sérgio Menezes, o Aldri da Anunciação, o Duca, que faz Smallville, ele é dublador. Enfim, eram 13 atores, eu tinha que substituir os 13. E aí eu tive 2 semanas para ensaiar, para poder entender. Imagina, você lê a peça inteira e você ter que fazer 13 personagens. Então, cada vez que eu pegava um personagem para começar a estudar, a peça ela se desarmava e montava de novo. Eu falava, gente, como é que pode? Aí eu pegava o outro, se desmontava de novo. Detalhe, são 13 personagens em cena, mas ainda tem uma morta, que é um personagem fictício, que quando você tenta ler a peça pela ótica da morta, a peça muda de novo. Aí eu não consegui entender, falei, cara, eu não vou saber fazer essa peça, porque... Aí eu fui com o diretor, olha, quando eu li acontecer isso, ele falou, pois é, essa peça é isso aí mesmo. Então, para cada personagem, é como se eu tivesse zerado e começasse numa nova peça, uma nova peça e uma nova peça. Então isso é muito fantástico, como é que um cara tem a genialidade de escrever um texto nesse sentido. Muito bom. Alexandre, o nosso tempo está acabando. E assim, ainda tinha muito mais curiosidade. Eu queria só falar uma coisa da minha companhia que também serve para claro. todo mundo, que é de abrir. Uhum. Eu estou com um espaço agora lá no Maracanã. Esse espaço no Maracanã é um espaço top de linha, bem grande como esse daqui de vocês, mas tem tudo lá, a gente tem toda a tecnologia. E aí eu vou começar um trabalho lá, a princípio só com os profissionais que vão trabalhar comigo. A gente está aberto para receber profissionais. Nem todo mundo eu estou aceitando, principalmente as pessoas que são vaidosas, tá, gente? Eu não tenho tempo para trabalhar a vaidade das pessoas. Eu quero trabalhar com profissionais. Então, eu tenho já uma noçãozinha, assim, eu sou pós-graduado em RH, eu faço uma certa anamnese, tal. Aquele profissional eu quero ali comigo. Por quê? Porque se eu tiver que perder tempo trabalhando essa vaidade, eu vou perder tempo no meu trabalho. Então, a gente vai montar uma equipe lá muito bacana. É um espaço onde vocês podem dar aula também. A princípio não é pago, tá? Mas tem outra maneira de ser remunerado. E se tudo der certo, a gente vai ter um espaço um pouco maior depois disso daí. Então, lá no Maracanã. E aí eu tô agregando forças lá para isso, para esse momento, tá bom? É só esse recadinho que eu queria dar. Tá. Então, assim, a gente vai encerrar o nosso programa, mas antes a gente quer que você deixe suas redes sociais para que as pessoas possam te encontrar mais fácil. Sim, então o Léo, ele é ótimo para isso. Porque o Léo, na verdade, toda essa parte é com ele trabalha comigo. O Léo vai ser entrevistado daqui a pouquinho. O que acontece? Eu tenho, no Facebook, eu sou Alexander Sil, tá? No Facebook, então, às vezes tem uma dificuldadezinha de me achar, mas se vocês botarem assim no Google, tá? É mais fácil de me achar no Google. Alexander. É ALEXANDER. Não é Alexandre, é Alexander. Sil é S-I-L. Aí você joga lá no Google, você vai achar tudo meu lá. Vai achar o WordPress, vai achar tudo. Também meu telefone vai estar lá. Mas eu vou deixar meu número, que é o meu WhatsApp, que é o 21
988-738083. Podem me chamar no WhatsApp, eu falo com todo mundo, eu não tenho problema de falar com ninguém. Também, assim, pode entrar qualquer pessoa, só fica ali também que é legal, tá bom? Beleza? Mas a gente vai encerrar, mas da onde saiu então a história de te chamar de Alexandre? Não sei, eu acho que na Globo. Então, na Globo teve uma vez, essa é uma história curiosa. Quando eu fui fazer assim a moça, eu não sei, enfim, eles devem ter os fundamentos deles lá, e foi feito um trabalho com uma mãe de santo lá. Isso não é aquelas histórias de, como é que é o nome? O pessoal fala de conto urbano, não é uma lenda urbana. E eu sei que a mulher botou um patuá em cada pessoa. Eu tenho uma história com uma avó, que é mãe de santo também, do candomblé. Eu não posso ter nada comigo, porque eu sou o tipo da pessoa que foi feita em barriga, uns negócios assim estranhos, que eu não preciso fazer santo, não preciso fazer nada disso. E aí eu falei, olha, não posso. E aí a pessoa colocou. Passado uma semana, eu estava lá sentado no camarim, veio o camarada e falou, Alexandre, porque Alexandre vira Alexandre. Tinha uns 12, Alexandre Ackerman, Alexandre Damascena, Alexandre Oliveira, um monte de Alexandre, e só eu de Alexandre. Acho que todo mundo vem daí. Eu sei que no final ele falou com mais 10, e no final era eu, Alexander. Porque a mãe de santo foi lá, porque ela tinha que tirar um negócio de mim, porque os trabalhos dela estavam parados na casa dela, porque não podia ter feito nada comigo. Mas eu não entendo, você vê que até o lado espiritual ele confunde. Porque quando botaram em mim aquele negócio, eles achavam que eu era o Alexandre. Eu não sou, eu sou Alexandre. Então aqui, terrenamente, no espiritual também, eu sou Alexander. Tá bom? Só para deixar claro. Então, muito obrigado, Alexander, muito por obrigado essa maravilhosa também, entrevista. Gostei muito também. Muito obrigada. Galera, a gente vai encerrar aqui, mas não esqueçam de se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like, colocar lá nos comentários, #volta Alexander Siu. Obrigado, valeu, pessoal. galera. Até mais. Tchau.